Então tá, vamos lá. Gente, então oficialmente, boa noite a todos. Então, a gente vai começar nos apresentando, né, contando um pouquinho aqui quem que a gente é. Então, eu sou a Marília, eu faço parte do grupo de educadores, né, o GG lá não, aqui, de Capivari de Baixo. Antes eu estava no GG Tubarão, porque eu trabalhava lá, fiquei bastante tempo, mas daí como eu parei de trabalhar em Tubarão e eu queria trazer para minha cidade, eu abri, né, o GG Capivari de Baixo, intimamente chamado de GG do Capiva, e agora a gente, no caso eu, começando do zero, assim, o GG, pegando umas coisas com o pessoal novo até que está começando. Vou passar para a Ana, porque eu comi a sequência aqui, né? Agora que é verdade. Então, eu sou Ana Laura, sou do GG Joinville, desde 2017, 2018. A Marília também, ela está começando agora, mas ela está começando agora de Capivari do Baixo, porque ela é idosa no GG de Tubarão, assim, ela abriu na mesma época que eu, Vintage, GG. Ana, Vintage, vintage. vintage, isso. E é isso. Então, Ana Laura, GG Joinville, sou professora, Google Innovator, Google Trainer, e criadora de conteúdo e tudo que envolve esse mundo educacional. Tá contigo, Pati Papa. Olá, eu sou GG São Paulo, líder GG São Paulo. Apesar da idade mais avançada, eu sou novinha aqui no GG. Eu sou uma das mais novas. Eu entrei o ano passado no GG São Paulo, sou Google Innovator, professora de tecnologia e robótica, entusiasta de toda essa tecnologia de inovação, super curiosa nesse mundo tecnológico. Estou aí com as meninas. E eu bem empolgada, nem falei, né? Eu também sou professora, eu sou professora de física, eu trabalho, no meu doutorado eu faço mais relacionado à educação científica e tecnológica, que é a outra parte que eu trabalho também, que é em educação e tecnologia, numa parte, né, que a gente tem do Google, e as outras coisas que a gente está sempre fazendo uns job extra aí, que é uns job de dinheiros, de trabalhos, não de outros jobs que, né, sacaneou com o nome, mas a gente está aí confeccionando material, às vezes fazendo trilha, né, e sem contar o que a gente faz de voluntariado, GG, de treinamento, de meets, de mentoria, de estar todo mundo aí, né, a Ana Laura também, eu e ela somos mentoras na Latam, então a gente está sempre nessa função de ajudar as pessoas quando precisarem, sempre podem entrar em contato, tanto pelo Instagram, de qualquer um dos GGs, ou do GG Brasil, ou, né, achou o WhatsApp, achou o LinkedIn, fiquem bem à vontade para entrar em contato. Quando a gente não consegue resolver, a gente encaminha para alguém que consiga. Então, só antes da gente começar, o que a gente falando de hoje, vamos só lembrar do nosso último, da nossa última live que a gente teve, que foi semana passada, e que então a galera contou um pouquinho de como fez as certificações, né, L1, L2, Trainer, como que é a certificação do Google Innovator, como que dessa certificação do Google Innovator a gente teve o processo seletivo lá para ganhar essa bolsa de participação do evento do IST, e chegamos no ponto de ganhamos a bolsa, entramos no processo. O que a gente viu lá, o que é o IST primeiro, né? O que é isso? O que a gente viu lá, o que aconteceu e o que a gente está trazendo literalmente e não tão literalmente na nossa bagagem, porque a bagagem veio bem cheia de coisas também. Então a gente vai começar falando o que é o IST, porque às vezes a gente fala, fui no IST, o IST é o nome do evento, mas que evento é esse, né? Do que ele fala, o que ele traz. Então eu vou deixar a Paty contar um pouquinho para vocês, no geral, o que é o IST. Bom, o IST, ele é considerado o maior evento e mais relevante, né, evento de inovação educacional. Então, ele traz muita tecnologia e inovação dentro da área educacional.
Ele é realizado todos os anos nos Estados Unidos, em alguma região. O ano passado foi em Denver, esse ano em San Antônio e o ano que vem em Orlando. E reúne milhares de educadores, líderes escolares, né, especialistas em tecnologias, celebridades do mundo da educação, que trazem palestras, né? Empresas também de diversos países, empresas do mundo inteiro que trazem os seus materiais, as suas soluções, as suas ferramentas, né, tecnológicas dentro da área tecnológicas não, trazem as suas ferramentas educacionais para também fazer toda a divulgação dentro desse evento. Por exemplo, o Google, ele trouxe, eu estava no IST na segunda-feira, no primeiro dia, li uma reportagem aqui do Brasil, dizendo que o Google tinha acabado de lançar no IST 30 ferramentas novas dentro do seu pacote Education. Então, o IST, ele se torna, né, muito atrativo justamente por essa possibilidade de conhecer de primeira mão as tendências, as ferramentas, as práticas que moldam o futuro da educação. Então, é um espaço para experimentar, para trocar experiências com pessoas diferentes, se conectar, né, fazer essa conexão de pessoas de todo o mundo, ultrapassando mesmo as fronteiras. Por isso que tantos educadores do mundo inteiro participam. É uma oportunidade única de desenvolvimento profissional, de se inspirar, né, com práticas que você traz, como nosso título trouxemos na bagagem, são as inspirações, as aprendizagens, e também esse network, o tanto de pessoas que você conhece, e o tanto de pessoas que também vão te conhecer e você ficar reconhecida. Então, diferente de muitos congressos tradicionais, o IST, ele tem um foco total em inovação e tecnologia, e as sessões, as oficinas, as exposições são pensadas para quem quer sair do lugar, né, do lugar comum, sair da caixinha, experimentar algo novo, ideias práticas para suas instituições. O ambiente é muito dinâmico, é muito colaborativo e voltado exatamente para soluções reais, para fazer a diferença no dia a dia da sala de aula e tornar as práticas educacionais bem inovadoras. Só completando, a gente tem os cartazes ali, né? Então, a gente teve em 2023, que foi o da Filadélfia, que o tema geral era, né, descobrir ali o próximo passo, a continuação, né, focado na colaboração. Em 2024, o de Denver, que era, né, se aventurando ali no futuro da aprendizagem. O desse ano, 2025, que era, né, grandes inspirações na inovação. A gente tem o de Orlando, que é o do próximo ano, que é ter esse design, né, o design da aprendizagem do futuro, e a gente já sabe também onde é que é o de 2027. Eu estava rodando no site, eu fiquei, como que eu não tinha visto isso antes? Em 2026 é Orlando e 2027 é em Boston. E uma coisa que a gente descobriu, marinheiros de primeira viagem, é que a gente vai uma vez e já começa a planejar o que a gente vai ter que fazer para ir no próximo ano. Né? Porque a gente ganhou a bolsa ali que cobriu, né, o nosso deslocamento de avião, que é um dos maiores despesas, e a hospedagem ali durante os dias, então a gente sempre, querendo ou não, tem outros gastos. Aí eu já estava brincando com a Ana Laura, vamos terminar de pagar a viagem desse ano e começar já a pagar de ano que vem, porque Orlando ainda vai ser perto do negócio, acho que é Copa, sei lá o que vai ter, e vai ter jogo, e vai ter os negócios, esse hotel já tem que sair daqui a pouco, já tem que estar reservado, esse hotel e esse voo para não ficar para trás, senão depois fica muito caro. Então, é uma coisa que choca a gente, e uma vez que tu viu, tu consegue, tu quer estar lá de novo todos os anos, e de novo, e de novo. Então... Eu quero ir. Não, já tá todo mundo, né? Já eu disse terminar de pagar essa e começar o pé de meia da próxima, né? Então, a gente tem o nosso evento desse ano, né? Que ele se chama... Os outros também se chama East Live, porque ele tem uma parte presencial e uma parte que é ao vivo, que é online. Então, eu não consegui participar. Você consegue fazer a participação online no evento, né? Consegue estar lá, assistir. E
E a Ana vai contar um pouquinho para a gente. Ô, Marília, deixa eu só Oi. te falar uma coisa. Você falou, consegue participar à distância. Olha que legal, uma dica que eu vou falar para vocês aqui. O site do ist.org, você pode fazer o seu login lá, criar a sua conta gratuitamente, né? Você não cobra nada. Mesmo você não participando, você tem acesso ao programa, você vai ter acesso aos slides. Então, é um site muito legal para que, mesmo que você não foi, você saiba tudo o que está acontecendo lá. Vou pôr o link do site no chat. Oi, Mari. Só para aproveitar o gancho da Paty, né? Além dos eventos que eles realizam, eles têm palestras que são gratuitas ao longo do ano inteiro, que você pode assistir e participar. E quando você se inscreve, só de você inscrever, você já recebe o link da gravação para você assistir depois. Então, às vezes você, eu não vou me inscrever porque eu estou em aula nesse horário, mas se inscreve, porque aí eles mandam para você depois o link da gravação, e são palestras com conteúdo muito bom, que a gente tem a possibilidade ali, se você não dominar o inglês, você pode ativar a legenda para assistir. Eles sempre compartilham algum material adicional para a gente ler depois, se aprofundar depois. Então, é uma maneira muito boa da gente ter acesso a desenvolvimento profissional de maneira gratuita. Então, não necessariamente só estar lá. Claro que a gente gosta de viajar para ir para o congresso também, né? Mas não é só isso, né? Dá para a gente aproveitar bastante do conteúdo, mesmo sem estar lá e mesmo sem precisar pagar. E comentando que funciona mesmo, eu fiz umas 2, se eu não me engano, antes do evento. E eu não lembro o nome da pessoa, mas eu lembro que era um pesquisador que ele começou o projeto dele há muito tempo, de análise dos alunos em sala de aula, no sentido de colas, de trapaça. E daí agora estava surgindo a onda do mas a IA, e a cola com a IA, não sei o quê. E daí ele está refazendo toda a pesquisa, tudo aplicando de novo, e agora com a IA. E ele tem os dados comparativos bem naquela pegada do não é a IA, a galera que quer colar vai continuar colando, e não é esse o problema fundamental que a gente tem, né? A Mari assistiu também, eu me senti muito feliz quando assisti aquilo, que falei, não eram só vozes da minha cabeça, tem alguém que consegue comprovar com dados o que eu venho dizendo. É bem isso, Márcia. Você sabe que essa experiência de conectar no online, o ano passado, de tanto ver essa nossa musa Roberta, que fica falando do tal do IST, eu acompanhei os lives dela no passado, as transmissões que ela fazia, e aí foi quando eu comecei a ter curiosidade. Falei, mas que negócio que é esse? Que a Roberta vai, que apresenta, mas... E eu ficava assim, gente, mas que negócio de outro mundo, a gente vai na Bet Brasil, que já fica tudo feliz, né? E aí eu vendo a Roberta, aí eu lembro que eu acessei o site, e tinha uma aba para a gente ser voluntário no online, para trabalhar de voluntário no online. E o ano passado eu me inscrevi para participar, e depois eu acabei não participando, nem lembro o que aconteceu, assim, se eu que perdi alguma informação depois, enfim. Mas lembro que eu fiquei, assim, muito curiosa, falei, cara, que negócio diferente, né? E aí esse ano, de novo, quando a gente passamos na bolsa, tal, estava no processo, a Roberta é também minha mentora no Innovate, aí ela saía assim, ó, vai abrir o processo de tal coisa, já que está indo para lá, vai abrir negócio de trabalhar online, vai abrir não sei o quê. Aí ela foi dando as dicas e a gente ia compartilhando isso no grupo. E isso foi uma experiência muito legal, assim, também. Eu acho que não só a viagem, a participação no evento, nas apresentações, enfim, mas esse processo de trocar figurinha com quem já foi, sabe? Isso trouxe também uma experiência diferente para nós, de tranquilidade, de entender todas as oportunidades que tinha, e de perceber que tinha muita coisa. A Roberta me dizia assim, você vai ficar maluca, você vai ficar decepcionada, porque tem um monte de coisa que você não vai dar conta de fazer, mesmo que você se prepare e se organize um monte. E eu pensava assim, é nada, velho. Até parece que a gente vai ficar sem fazer alguma coisa, do tipo, a gente vai ver tudo que a gente quer. E a única coisa que a Marília e eu conversávamos na volta, assim, a cara de tristeza nossa era, pô, teve um monte de lugar que a gente não foi, né? Roberto tinha razão. E aí eu ficava, tipo, teve muita... É isso aí, Mariana, tem muita coisa que eu tô assistindo só agora, tipo, de recapitulando o material, e isso que as gurias falaram, deles enviarem material, cara, eles enviam muito material. E a Rô tinha comentado isso comigo, prepara alguma coisa para compartilhar, porque todos eles compartilham alguma coisa, todos eles entregam alguma coisa. Isso eu achei, assim,
sensacional, o quanto que se entrega de material, de produção, como que se compartilha isso. Esse é um hábito que nós temos no GG Brasil já, de compartilhar, né? A Carla sempre fala assim, qual que é o teu entregável? Né? A gente não existe evento do GG Brasil sem ter um entregável, sempre tem, seja online, presencial, sempre tem. E isso acontece lá, eu fiquei pasma, assim, tipo, gratuitamente as pessoas preparam coisas magníficas e entregam. Então, esse era um adendo antes de partir para o próximo e tópico. algo que é um sofrimento. Eu já me perco dentro da Beth Brasil, porque eu sou totalmente perdida geograficamente. Mesmo com as instruções, mesmo com a bolinha, chegava um momento que eu dizia, Ana Laura, eu vou ficar aqui, tu vem, porque não dá mais, eu tô cansada e eu não consigo te achar. Mas olha que foi super organizado o evento, né? Não é a organização do evento, é eu que estou perdida. Ah, porque tinha assim, gente, tudo, plaquinha, número, letra, você não tinha como perder, né? Sou eu mesmo, não é o evento, não. Eu que sou perdida. Mas por falar em evento, a Ana vai contar um pouquinho para a gente dos espaços lá. Dos espaços, não, da onde foi o nosso evento. De onde foi, né? Foi em Texas, a gente tinha mais de um lugar. Acho que esse é o primeiro ponto de atenção, assim, quando a gente pensa nesse evento e você pensa, vai ser no centro de convenções. Não, tinha no centro de convenções, tinha uma parte no hotel. O centro de convenções por si só já era gigantesco. E aí tinha mais um hotel do lado ali que também fez parte do evento, e aí se dividiam as atrações, digamos assim, vamos chamar de atrações, não são atrações, mas acabavam sendo nesses dois espaços. A cidade é uma cidade muito acolhedora. A gente caminhava pela cidade e dizia, nossa, parece que a gente está numa cidade litorânea do Brasil. A sensação era essa, uma sensação de tranquilidade, de acolhida. O povo como um todo, assim, muito acolhedor, muito de receber, de se fazer compreender também, sabe? De entender a gente, de se fazer compreender. Eu achei essa experiência, assim, enquanto cidade muito legal, de acolhida com a gente, e do deslocamento também. Esse riozinho, essa foto que tem aqui, ó, que é uma beira de um rio, gente, era o caminho que a gente fazia. Tinha uma opção de caminho, de rota, que a gente podia fazer totalmente na beirada desse rio, e um caminho, assim, com calçada e tal, estruturado. Não era do tipo, é um atalho. Não era um atalho. Fazia parte da rota, como se fosse um calçadão, beira-mar, ou uma avenida movimentada, né? Ali, na beira desse rio, nessa paisagem maravilhosa. No primeiro dia eu fui caminhando, e eu fiz uma live, uma transmissão. Uma amiga minha disse que ela falou que ela assistia e ficava pensando, Ana Laura vai cair nesse riozinho, Ana Laura vai cair... Não, mas eu estava segurando o braço dela quando ela começava a gravar de costa pro rio, eu pensei, é só o que me faltava, eu ter que juntar e tirar essa menina do rio, né? Aí eu ficava segurando ela atrás para não cair no rio. Mas foi uma experiência muito legal, assim, porque até o deslocamento, a gente tinha um ônibus que levava a gente do hotel também para o centro de eventos, que fazia parte disso, mas essa parte de vivência com a cidade, do caminhar, do explorar as ruas, que era tudo muito pertinho, foi uma experiência, assim, muito legal. E dentro do espaço do evento, uma outra coisa que eu gostei bastante também, como foram pensados em lugares para a gente tirar foto, registrar que estava ali, mas que trazia a cultura local. Então, tudo tinha alguma coisa dessa cultura, dessa pegada texana, Tex-Mex, né? Um pouco americana, um pouco mexicana. Eu lembrei muito, assim, das minhas aulas de espanhol, de quando dava aula de espanhol, eu falava de Dia de los Muertos, porque daí tinha coisa na cidade que dizia, Pan de Muerto, né? Um negócio assim que eu nunca tinha visto ao vivo e a cores, só que a gente tinha feito em sala, de repente eu estava numa cidade que na panificadora tinha o tal do pão que eu tinha feito uma receita bizarra no Brasil e que nunca chegou aos pés do que era a receita que tinha lá. Então, essa experiência cultural, assim, foi muito legal. E o evento, além de ter as coisas pedagógicas, né, didática pedagógica, tinha uma trilha de passeios também. Então, teve gente que se registrou dentro do cronograma do evento para fazer os passeios que tinham disponíveis pela cidade. Então, tinha um aspecto cultural que o próprio evento incentivou para que as pessoas fizessem parte. Teve corrida, a gente teve vários dos nossos colegas que foram participar da corrida também, noites de jogos, então, assim, Ana, é interessante como... tá botando spoiler. Tá. Te acalma. Não vou falar mais spoiler. Laura. Mas é só porque eu lembrei dessa questão da cidade, assim, o quanto que o evento pensou nos diferentes públicos,
Sabe? Não é Isso. um negócio assim, só vai ter nerd estranho. Não, tinha Não, de tudo, assim. e, Isso eu e, achei e, muito legal. e a parte também da preocupação, tipo, tinha os ônibus ali que iam em todos os hotéis da região, porque era muito calor, né? Era muito calor. Eu era uma que eu fui uma vez a pé, falei, nossa, olhei a paisagem, chega, sem condições, porque está muito quente. Então foi um calor, muito calor mesmo. Então, tinham os ônibus que levavam ali, e só um detalhezinho corrigindo, a gente tinha o centro de convenções e tinham 2 hotéis, na realidade, ali próximo, que tinha um evento, né? Aquele Grand Hyatt, não sei dizer o nome, e o outro do Riverwalk ali, né? Então, só o centro de evento já era muito grande, com as outras coisas ao redor ali eram mais ainda, né? E antes de eu deixar a Ana continuar a contar lá da corrida e de tudo mais, a gente vai dar uma puxadinha só no que foi o foco desse evento, né? Que a gente comentou que tem um foco grandão, cada um deles, e a gente tem alguns subtópicos, digamos assim. É uma lista muito grande de temas, né? A gente pode mandar depois para vocês darem uma olhada, mas a gente deu uma resumida aqui em tópicos que acolhem tudo. Então, a gente, no geral, são temas sempre que pegam aquela intersecção entre a educação e a tecnologia. Então, ele vai pegar desde lá de inteligência artificial, realidade aumentada, até na parte de cidadania digital, segurança de dados, inclusão, equidade, pegar todas as maneiras lá de explorar as ferramentas com propósito, com metodologia, né, como botar isso no teu desenvolvimento profissional, e gestão de escola, gestão de material, gestão de notas. Então, ele conseguiu, eu sinto que conseguiu abraçar tudo, que todos os temas, de maneira geral, a gente viu. A gente pode não ter conseguido ver exatamente, porque não deu tempo, mas tinha algo para todos os públicos e para o que todo mundo estava buscando. Não temos como deixar de dizer que o foco principal que a gente mais viu foi inteligência artificial e coisas maker, né? Robótica e montar Legos e coisas assim, né? No meu ver, foi o que mais tinha, assim, o que veio de maior tendência esse ano. Daí eu vou deixar a Ana continuar aqui contando, que eu vi que ela estava empolgada, um pouquinho um giro ali do evento, contando um pouco de tudo que tinha. Lembrando, tinha muitos espaços, tinha muitos tipos de formatos de entrega, bem naquela ideia de, eu sou uma pessoa que gosta de aprender fazendo. Tinha para aprender fazendo. Eu sou uma pessoa que gosta mais de escutar e vai lá para a palestra. Eu sou uma pessoa que gosta de trocar uma ideia, tem uma roda de conversa, tem um não sei o quê. Então, ele estava preocupado em ter algo para oferecer para todos os públicos. E por que a gente não consegue ver tudo? Porque está tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Então, está tendo exposição, está tendo palestra no palco principal, está tendo palestra nas outras salas menores, está tendo roda de conversa, está tendo painel, então está tendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, você tem que ter um jogo de cintura do que você mais quer ver naquele momento. Mas eu vou deixar a Ana contar um pouquinho mais para a gente. Nesse ponto entra no aspecto que a Rô tinha comentado comigo, que era assim, de escolher o que tinha, o que eu queria muito ver ao vivo, e observar que tinha algumas coisas que eu poderia assistir depois, que eu poderia pegar material depois. E eu confesso que foi uma dor muito grande quando eu estava lá, apresentando um negócio em algum lugar e tinha um colega apresentando e não rolava da gente ir de um ponto no outro, porque tinha isso também, deslocamento de uma ponta na outra, era longe, assim, dava, sei lá, tinha coisa que dava 7, 8 minutos caminhando dentro do espaço do evento, sem ir para a rua. Então, isso foi uma coisa que me deixou assim, tipo, nossa, que droga, eu não vou conseguir acompanhar o que os meus amigos estão fazendo aqui, né? E eles também não conseguiam acompanhar a gente na nossa rotina de apresentação. Isso me deixou um pouco chocada, assim, porque eu tinha uma expectativa de, vou acompanhar todo mundo, vou ver, né? Por mais que a Roberta tivesse me adiantado isso, eu fiquei depois, poxa, que droga, não consegui, né? E aí tem um pouco alguns espaços, assim, alguns registros dos espaços que tinha por lá. Pois é, Roberta, você tentou avisar várias vezes. E ainda assim, eu tinha uma crença de que ia rolar. E não rola. É tudo muito, muito longe. Mesmo você tendo avisado a Ana tendo me avisado,
a gente ainda não tinha uma noção do quanto era realmente. A gente até colocou um espaço, assim, entre uma apresentação e outra ainda, assim, mas aí o que aconteceu? Na hora a gente começou a otimizar, assim, isso aqui vai ter material depois, isso daqui vai ter ao vivo, né? Isso aqui não dá para não perder agora, então a gente vai. Isso aqui fulano de tal foi, ele vai compartilhar com a gente. E aí a gente começou do tipo, eu particularmente fiz muito disso, assim, se fulano foi compartilhar comigo, não tem que ser eu estar lá para pegar essa informação, sabe? Também de abrir um pouco mão de querer estar em tudo para a gente não ficar bem louco. Então, aqui a gente tem um pouco do espaço do Expo era uma das entradas, né? No Expo era onde acontecia a feira dos estandes, com demonstração, novidade, brinde, que é o que a gente mais vê. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque quando a gente vai para a BET Brasil, por exemplo, que é um evento muito grande aqui no Brasil nessa área de educação e inovação, aí eu entendi que a gente só tem curral no Brasil, praticamente, né? O que a gente só tem o hall de exposição. Só tem essa parte da exposição das empresas, das marcas. A gente tem as palestras, mas as palestras e tudo mais é naquele outro local e é fechado. E é mais fechado, tem um público mais pagante e tal. Isso. E já lá, não, tem muita coisa de altíssima qualidade e aberto, assim. Pô, tu entra numa sala, o cara é inventor de alguma coisa, né? Então, isso eu achei muito legal. Aberto, mas o evento você tem que pagar o ingresso do evento, né? É que lá no IST é um ingresso que você tem acesso a tudo, e ali na BET, por exemplo, você tem acesso de graça à visitação, mas daí as palestras e tudo mais é pago, né? São fechadas, essa diferencinha. Roberta, não vamos contar que é caro, vamos deixar baixo. O hall de exposição também é gratuito? A Roberta já contou pra gente, a gente não sabia. O espaço ali, o que é aberto, igual é aqui, o passeio ali, é gratuito. E teve palestras e tal, teve painéis e debates, teve workshop prático, teve pesquisas e projetos, playground, que era espaço para testar e experimentar novas tecnologias, e passeios e tours. Quer dizer, teve de tudo um pouco, e nós, pessoal do Innovator, também circulamos por áreas diferentes. Então, assim, ao mesmo tempo que tinha gente participando lá, fazendo tal, que tinha gente no workshop prático, no Creation Lab e tal, aí tinha gente no pôster, nós fomos em vários no pôster, teve gente no playground, quer dizer, tínhamos de nós em vários ambientes fazendo coisas diferentes, apresentando nosso projeto de Innovator. Acho que isso foi uma experiência muito legal, porque quando a gente se inscreveu, pelo menos comigo foi assim, inicialmente me inscrevi para fazer talk, mas a gente colocava lá o que a gente estava disposto a fazer se não fosse o talk, por exemplo. Né? E eu falei, estou disposta a tudo, gente, vamos lá, né? Eu quero apresentar nesse lugar, onde vocês acharem que vai ser melhor do que eu tenho para compartilhar, vai ser e acabou, estou aberta. Mas aí eu percebi que era muito legal essa questão, assim, de que tem um espaço dedicado para aquela pessoa. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, além desses espaços diferentes, é a infraestrutura para nós apresentadores. Então, quem participa como apresentador, que foi o nosso caso, tinha um ambiente para a gente ficar lá, sentado no sofazinho, numa sala fechada, para a gente ter mesa de trabalho, comidas, bebidas, isso eu achei, assim, muito acolhedor, sabe? Teve um dia que a gente estava, tipo, cansado pra caramba, vamos lá conhecer esse tal espaço que é dos palestrantes. Eu imaginava que, sei lá, que era um negócio, assim, meio tumultuado. E não, um espaço de silêncio, de tranquilidade. Ai, gente, coisa bem boa poder ficar aqui só respirando um pouco, sabe? Porque chega uma hora que também tá cansado. Então, achei isso bem legal. Show, né? Para se o pessoal quisesse treinar, apresentar, testar, tudo funcionando. Essa parte eu achei, assim, um exemplo de ideia de coisas que a gente fazer em eventos maiores aqui no Brasil, assim, tipo, você vai organizar um evento na tua instituição, pensar nesse ambiente, tipo um camarim para o palestrante, mas que o palestrante possa testar as coisas ali, fazer uma rodada de teste. Eu achei que, lógico, não tem que ser na dimensão do que a gente tinha lá, né, um super camarote, mas eu achei muito legal essa acolhida com quem estava apresentando. E era incrível, porque assim, nós estávamos nervosos nas nossas primeiras vezes, mas aí você via palestrante que estava lá, sempre lá, e de repente estava ali, ó, do teu lado, naquela mesa de estudo junto contigo, passando o mesmo nervoso que você que treinou pela primeira vez. Isso eu achei, assim, essa convivência com pessoas de tudo quanto é lugar também eu achei muito bom.
E, além disso, aí tinha os outros tours e passeios culturais que tu conseguia se inscrever direto ali por dentro do IST também. Eu acabei não indo em nenhum, não sei se a Paty ou a Mari foram. E tinha as outras atividades ali, como a Ana comentou lá, da corrida e alguns outros encontros pontuais, né? Trazendo um pouquinho desse momento dos Innovators, então, né, esse processo seletivo que teve, que foi aberto para todo mundo que entrou na academia de 2024, não só as pessoas do Brasil, né, mas do mundo todo, que participaram da academia de 2024. Mas a gente consegue tranquilamente dizer que o Brasil teve muito bem representado, né, nesse evento. E escutamos muitas vezes, quando perguntavam de onde a gente era, a gente dizia Brasil, e perguntavam se a gente falava espanhol. Eu dizia, a Ana fala, mas não é porque ela é brasileira. E então a gente marcou presença em todos os tipos de formatos, vocês viram ali, vou trazer outras fotos. A gente estava em laboratório, a gente estava no pôster, a gente apresentou com parceiros, a gente apresentou no Google também, e sempre compartilhando as ideias, né, o que a gente tem de experiência e de soluções com todo mundo que estava lá. Então, eu trouxe, aqui nas fotos a gente tem um pouquinho de cada espaço, um pouquinho de cada um. Eu trouxe o Edu aqui representando os painéis. Aí eu tenho essa moça muito bonita de cabelo colorido, que agora não tá tão bonita, mas às vezes ela fica bonita. E a gente tá ali com a Ana, tá junto, lado. Era um playground. Deixa eu falar essa parte. Então, Maria, então. Olha só, pessoal. Nós fomos em 22 Google Innovators aqui da América Latina, né? 14 Latam e 18 brasileiros. Desses 18, 7 foram escolhidos para apresentar projetos ali do IST mesmo. E outros puderam se inscrever como voluntários, ou como a Ana e a Marília, que foi para o EdPus. É meu isso, gente? Não. Estava ouvindo um barulhinho. E aí, elas puderam apresentar em outros stands. E outros, por exemplo, o Brian, que apresentou no Google, né, do Chromebook. Então, tiveram outros innovators que não apresentaram aqueles projetos que se submeteram. Puderam participar em outros stands também. Então, desses 18, tiveram pessoas que não apresentaram nada. Então, por exemplo, eu estive lá apenas para representar o Brasil, conhecer, compartilhar, né, o que eu fui aprendendo durante o evento. Mas quem não foi submetido pôde também trabalhar como um voluntário. Então, a Marília falou do Edu, a Ana, né, e a Marília, que estão na segunda foto, a Deilza, que fez o Playground, a Mari, que apresentou o Prompt Edu, que é um projeto dela do Innovator, que juntou com o AI Fellow, a Andrea, que fez ali, apresentou em espanhol, foi muito legal. Tá faltando alguém aqui, hein, gente, se eu não me engano. É porque eu não consegui puxar todos, porque tinha um pouco que a gente já botou nessa aqui também. Tá. Porque foram 7 que apresentaram de nós, né? Assim, os eventos. Tinha o do Maciel também. O Maciel que apresentou o projeto dele do Innovator, né? Então foram esses projetos que foram apresentados, mas outros innovators também trabalharam ou como voluntário ou em estandes parceiros, e também teve a Roberta Freitas, que apresentou muita coisa lá também, né? Ela não está no BRZ 24, mas ela também estava ali representando o Brasil e super estrela dentro do evento. Então é isso que nós tínhamos que compartilhar com vocês. O Marcel está ali no stand do Google, a Ana apresentou também no stand do Google, né, Ana? E a Mari, que estava ali trabalhando. Eu e Marília. E você, as duas a gente foi de dupla. E aí é o que as meninas falaram. Eu que estava só assim de participante para ver o que eles estavam fazendo, meus colegas fazendo, a gente não conseguia muitas vezes ver de todos, porque algumas sessões combinavam bem o mesmo horário. Então teve muita coisa que, infelizmente, Brian, choramos, né? Porque não deu para ver de todo mundo. Mas eu vou relembrar que todo o material da Ana, da Mari, da Andrea, do Marcel, está lá no site. Então, se você entrar no site do IST.org,
procurar um programa do evento, você consegue filtrar pelo nome deles, então pode procurar lá Mariana, pode procurar Ana Laura, que você consegue trazer ali o projeto deles para você poder contemplar e aprender. O pessoal que está inscrito também, depois a gente pega a seleção de e-mails e a gente tem o link de todo mundo lá das apresentações que está registrada no evento, e a gente manda para todo mundo dar uma olhada na a planilhinha, aí consegue ir o link direto para o site do evento. Só provavelmente eu acho que tem que fazer um login, mas criando um login consegue ver. Sim. Vai lá, Mari, pode falar. Na verdade, eu quero só reforçar com o pessoal que está aqui assistindo, né, o encontro de hoje, que hoje no final, quase todas as nossas lives, né, no final vocês têm um formulário de avaliação de como foi a live e tudo mais, e aí quem preencher esse formulário, a gente está com o e-mail de vocês, e aí depois nós vamos enviar para vocês um material, que é o nosso compromisso, né, nós falamos daqui o que nós trouxemos na bagagem, e nós trouxemos muito aprendizado, muita experiência, e os nossos projetos que foram apresentados e voltaram com vários comentários úteis também para a gente melhorar e aprimorar. Então, nós vamos compartilhar o link, não lá do IST só, mas o link dos projetos, dos sites, dos materiais que foram desenvolvidos, das redes sociais dos projetos, para que vocês acompanhem e para que vocês possam entender melhor sobre cada um desses projetos também. E se quiserem depois, né, replicar ou utilizar nas suas instituições. Então, é o nosso compromisso aí com vocês, compartilhar o que a gente mostrou e o que a gente aprendeu lá também. E aí também, né, Paty, Marília e Ana, chamar, porque a gente vai ter outras lives ao longo dos próximos dias, nós vamos ter mais 3 lives, em que esses projetos vão ser divididos em grupos, mais ou menos por temas, para a gente conseguir mostrar para vocês um pouco do que a gente mostrou lá também. Então, fiquem ligados que nos próximos a gente vai falar do que foi apresentado de cada projeto, para vocês verem também. Perfeito, Então, eu vou deixar a Ana contar agora realmente o que veio na bagagem. A Ana contar um pouquinho do que veio na bagagem dela aí, além de muita coisa que... deixa eu contar essa, a gente tá com pouco tempo. Eu e a Ana Laura tentando botar tudo na mala e com medo da mala não passar na balança dos 23 quilos. Descemos no lobby do hotel de madrugada, depois de 2 horas arrumando as malas. Moça, traz uma balança. A moça trouxe uma balança. Botamos a balança, deu 35 a mala da Ana. A gente se olhou e falou, cara, a gente não vai conseguir nunca tirar 10 quilos de dentro dessa mala. Aí eu olhei para a moça e falei, não, moça, é porque... Aí ela falou 30, aí eu falei, Ana, tem que dar 23. Daí ela, 23? Daí eu falei, porque no Brasil a gente pesa em quilo e não em pound. Daí ela, não, mas espera aí, a balança tá em pound. Quando essa mulher botou a balança em quilo e a gente viu que a nossa mala passava, foi uma alegria muito grande dentro do nosso coração. A mulher nem entendia o tamanho da nossa alegria. Isso, a Marília quase abraçou a pessoa, dizia, vou te dar um abraço, muito obrigada. Foi. Então, um pouquinho do que eu trouxe na bagagem, a gente foi uns dias antes e nós aproveitamos um pouco, a gente foi para Houston, a gente foi para Austin, e a gente teve algumas experiências, assim, além do próprio evento, uma delas que a Marília até falou, para passar suas... Eu estava lá sentada no hotel, quieta, entristecida, esperando o Uber, com uma cólica chata, com cara de emburrada, com cara de fome, azeda. E aí, quando o Uber apitou, você aceita que seja um carro autônomo? E aí eu comecei a pular de alegria e dizer que sim. Eu lembro que a Marília olhou pra minha cara e falou assim, tá, só te dá um robozinho que passa até a tua cólica, né? Eu falei, mais ou menos isso, né? Mas foi uma experiência, assim, de vivenciar com uma tecnologia de ponta que a gente não está acostumado a ter essa experiência e sem ter que pagar mais por isso. Então, a gente vivenciou a experiência de viajar, né, de se deslocar na cidade com um carro 100% autônomo. O que eu trouxe ainda, não só na foto, mas está aqui comigo, meu bebezinho, eu participei de uma oficina no primeiro dia de evento. Mas eu botei uma foto do teu robô em tua homenagem. Colocou, eu vi. O robozinho que a Ana ganhou. O meu ratinho.
E essa foi uma das experiências que eu achei mais legal. Eu dou aula de robótica aqui no Brasil, eu trabalho com educação básica e dou aula de robótica numa escola. E a gente tem a disciplina de robótica. Isso foi uma coisa que deixava eles muito intrigados quando eu dizia assim, o que você faz? Eu dizia, sou professora de robótica. E eu achava que isso ia ser uma coisa muito normal. E no final das contas era um negócio muito estranho. Eles não entendiam como que alguém dava aula de robótica, como que isso poderia ser uma disciplina. Né? Enquanto aqui a gente está batendo na tecla para que as escolas tenham esse espaço, eu senti que as pessoas que passaram pelo meu stand, pelo meu pôster, pelo menos diziam, tá, mas como assim? Mas para que isso, né? Uma disciplina disso. E aí, quando eu participei dessa vivência, dessa oficina que eu ganhei o robozinho, eu entendi um pouco disso, porque eles vivenciam, né, pelos grupos que eu participei, vivencia isso de forma natural, fazendo parte de outras aulas. Então, todo professor tem um conhecimento básico de pensamento computacional, de noções de robótica, digamos assim, que é o que a gente acaba colocando num pacote só, né? E atua isso na sala de aula, na prática do dia a dia. Esse robozinho, por exemplo, a gente estava vendo uma aula para criança de séries iniciais, que foi uma oficina que eu quis participar, porque eu tenho um pouco contato com esse público, queria entender um pouco mais de qual era a visão de mundo para isso. E aí, nessa oficina de séries iniciais, a gente estava falando sobre polinização de plantinhas. A mulher largou o robô na nossa mesa e falou assim, agora você vai demonstrar a polinização com esse robô. E, cara, olha que negócio simples, que parece tão simples, e é simples mesmo, mas se a criança, né, o grupo que estava ali comigo, ninguém era professor de robótica, eles eram professores da educação básica que estavam vendo experiências diferentes. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção para a gente sair, é um movimento que começou a acontecer, pelo menos na escola que eu trabalho agora, de sair dessa questão da disciplina fechada e trazê-la mais para outras disciplinas, mas que tem muita resistência ainda dos professores que não gostam dessa área ou que não são do tipo, daqui que eu vou aprender sobre isso, né? Uma outra experiência que foi muito boa e que eu indico para todo mundo, e mais uma vez obrigada a Roberta por ter orientado e dito, vai lá ser voluntária porque você vai gostar, foi ter sido voluntária no evento. Nós fomos voluntárias, a Marília e eu juntas no primeiro dia, na véspera do evento, na verdade, antes de começar, no dia 28, que era quando abria para fazer a inscrição, né, ir lá pegar documentos e tal, e a lojinha do IS já estava aberta. Nós somos voluntárias e trabalhamos lá. Para mim, que tenho muita dificuldade, eu tenho muita vergonha de falar inglês, eu me travo inteirinha, assim, e aí foi uma experiência muito legal, porque os dias anteriores estava sempre Marília e eu juntas, então eu estava bem tranquila, Marília fala fluentemente, eu estava tipo, beleza, eu tenho uma escolta, né? Não, mas ela fala que não, mas ela conseguia se comunicar bem pra caramba, assim, então eu tinha meio que uma escolta e me protegia. E aí na lojinha não tinha como, porque eu tinha que vender camiseta, gente, eu tinha que vender produto, eu tinha que tirar dúvida, eu tinha que acolher as pessoas, conversar. Então, e era uma conversa muito do tipo, a pessoa chega e te pergunta alguma coisa, você tem que, tipo, falar, né? E foi muito legal essa experiência de ser voluntário, tá? E mesmo sendo voluntário é um negócio muito, muito organizado. E aí ali tem um pouquinho da porta da NASA, de quando a gente esteve lá em Houston. Tem uma foto minha com um caminhão de bombeiro, porque a Marília vivenciou uma experiência comigo, de cada vez que passava num bombeiro, eu queria tirar uma foto ou filmar. Meu marido é bombeiro voluntário, aqui na cidade de Joinville tem bombeiro voluntário, não tem bombeiro que não... Assim, tem uma parcela muito pequena de bombeiros que não são voluntários, né? A maior parte da corporação é voluntária, 99,999%. E a cidade toda acaba sendo bombeira voluntária, homens, mulheres, adultos, crianças, idosos. E aí, cada vez que passava num lugar, eu queria tirar uma foto, fazer um filme. Eu entrei em uma dessas corporações para comprar os pets, né? E a Marília, ela dizia, pelo amor de Deus, agora que você comprou um negócio desse, agora você sossega, agora você não tem mais que ficar entrando em todos. E aí tem um pouco também de que eu continuei trabalhando, né? O home office faz isso com a gente, então acordava de manhã, Marília e eu participamos de reuniões de trabalho mesmo estando distante, acho que essa foi a realidade de muitos de nós, né? Teve a questão de trazer informação de lá, de passar coisa ao vivo e a cores, de compartilhar o que a gente estava vivenciando, mas também de continuar realizando coisas que a gente estava fazendo aqui no Brasil e que a roda, o mundo não parou só porque a gente estava num grande evento, né? Então teve isso também. Tivemos a alegria de apresentar um demo no Google Demo Slam. A gente apresentou sobre a questão da IA
da Google Planilhas e Looker Studio, tipo, esse pacote de soluções. Isso também está compartilhado no nosso material, que foi uma experiência, assim, pô, genial, não só a apresentação, mas de poder levar isso para mais pessoas, dizer, olha, você não precisa fazer análise de dados sozinhos, você pode usar a IA que está integrada no seu workspace e trabalhar menos e ter um resultado muito maior. Não tinha como não ter aquela foto do crachá com o apresentador, porque a alegria de quando chegou cada um dos e-mails para nós, dessas etapas que a gente passou de seleção, era sempre uma alegria e uma tristeza, porque todos nós nos inscrevemos, aí fomos selecionados, aí passamos a submissão de fazer parte do evento, beleza, selecionados. Aí, você vai apresentar mesmo? Não, eu realmente quero apresentar, então manda tua apresentação. Aí uma leva já não continuou nesse grupo dos selecionados, então era sempre o nosso grupo, era assim, sempre a gente, quando fizemos a inscrição, que fomos selecionados para ir para o evento, a gente criou o grupo. Mas aí dentro desse grupo, depois que foram aparecendo essas seleções dos apresentadores ou não apresentadores, era sempre aquela assim, yes, eu passei, daí, ai, que droga, fulano não passou, poxa vida, ai, nossa, era sempre um alto e um baixo, ao mesmo tempo comemorando um junto com o outro, e um apoiando o outro. Isso a gente teve muito forte, assim, eu lembro que eu estava lá montando o meu painel, a Paty não apresentou, mas o que a Paty apoiou a gente, sabe, não tá escrito, assim, de fazer a gravação, de ficar ali com a gente, de ajudar a montar painel, de dizer, ó, tá na hora do eu tô indo pro teu agora, o que você precisa de ajuda, você quer uma água, você quer um abraço, né, o que você quer nesse momento? Então, acho que isso faz toda a diferença, assim. Ela fez uma cobertura, ela falou da Roberta, mas ela fez uma cobertura completa de todos nós, e não tinha do tipo, não sei, não, você vai gravar assim, deixa eu te escutar, conta pra mim. Então, acho que isso foi muito bom. Bom, então eu vou contar, né, o que me impactou no primeiro dia. Bom, primeiro que ir para lá é muito legal, né, tem a barreira da língua, eu não falo inglês, desde Nova York eu estou tentando aprender bastante, falar inglês, mas ainda não estava preparada. Mas tudo bem, vamos lá, porque tinham outros innovators também que não falavam inglês, e a gente acaba se virando no que vai, né, no sinal de mímica. Mas no primeiro dia, já logo no credenciamento, eu escuto assim, não de nós, do grupo de educadores Google, mas eu encontro um grupo de crianças. Gente, você está numa fila de um evento adulto e escuta a voz. E eu falei, não, eu estou na fila porque a gente sempre encontra professor, sempre encontra alunos quando vai passear. E eu encontro vozes de crianças falando em português. Eu parei tudo e fui até eles. E aí eu vi o quanto o Brasil está em ascensão, quanto nós estamos presentes, porque eles, coincidentemente, iam apresentar um professor de um colégio aqui de Santo André, de São Paulo, foi no IST o ano passado, amou o projeto, e o que ele fez? Ele inscreveu os projetos dos alunos dele, dos estudantes dele, da escola, não para ele apresentar, o professor ele foi o orientador, e os alunos apresentaram. E eu achei aquilo fantástico, incrível, porque eu achava que eu só ia chegar ali e encontrar gringo, né? Mas foi muito legal. Mas o que realmente me impactou, gente, eu voltei de lá impactada mesmo com a nova tecnologia do Google, todas as inovações do Google. Eu participei no segundo andar, para quem estava ali, numa sala do Google, muito incrível, onde a gente teve uma experiência imersiva usando mesmo, né, o computador e usando o Gemini dentro da Classroom. Eu até coloquei aquela foto ali, porque ver a facilidade, o quanto isso vai facilitar a vida dos professores, o quanto isso vai poupar tempo e tá ali apoiando, né, o uso do Gemini, do notebook LM dentro da Classroom, que já vai estar disponível, né, já está disponível dentro do Education Plus, e o que está vindo para nós de inteligência artificial, do que o Google está proporcionando, essa facilidade, eu acho que é de ponta, foi incrível para mim, me impactou muito. Eu fiquei muitas vezes ali dentro do stand do Google, tentando, e o que foi bem incrível é que, assim, os brindes, né, o entregável, você podia ganhar boné, bolsa, entre outras coisas, mas você tinha que aprender.
Então, quando você chegava no stand do Google, você passava por uma trilha de aprendizagem, ficava ali, né, fazendo o bingo e aprendia, mesmo eu em outra língua, estava ali aprendendo, porque tinha aquele momento interativo, então aprendi e entendi tudo que eles estavam falando para você, então, pegar o brinde. Então, era uma coisa que você tinha que aprender ali. E depois, na imersão, né, no segundo andar, onde você teve uma aula ali, eu tive uma aula do Gemini junto no Google Classroom e Notebook LM, isso me impactou muito, eu coloquei aqui as 2 fotos, porque realmente foi o que eu trago na minha bagagem, esse aprendizado que o Google nos entrega. E outra coisa que eu achei também incrível foi uma palestra que eu participei da Cat, eu coloquei até a foto dela, que eu estou ali com o André, com a Regiane, uma palestra incrível de reconhecimento profissional. É aquela coisa da Carla Arena, do um puxa o outro, do amplificar, de você reconhecer as potencialidades do outro, né? Então, você vê que mesmo dentro de um evento de educação, você está ali onde a comunidade ela apoia, você destaca o que um tem de melhor e isso está, assim, de ponta. É uma coisa que pode transformar, você destacar, você amplificar o outro. A palestra foi toda em inglês, gente, eu não sei porque Deus deve ter me iluminado neste dia, porque eu entendia tudo, tinha os QR Codes, elas dividiram essa palestra em sessões, elas estavam apresentando, era uma palestra, mas elas dividiram em 5 sessões, e cada sessão tinha um QR Code que você escaneava, elas já entregavam o material, e você já fazia participação ali. Foi incrível, foi um aprendizado para mim muito legal. Se vocês puderem entrar e procurar o nome dessa eu vou deixar aqui até o final o nome desta palestra. A Ju está dando coraçãozinho porque ela estava junto comigo, a Regiane estava, a Andréa estava, a gente saiu ali, olha, impactada dessa palestra, né? Então foi muito legal, fora os momentos de compartilhar com os colegas ali. Uma outra coisa legal, na festa dos Champions, a gente ganhou um chapéu de cowboy, né? Nós tivemos 2 brindes, e, gente, também os brindes, você não ganha, não ia lá, pegava o brinde só porque você está lá. Você tinha que passar por uma trilhazinha de aprendizado, você tinha que fazer um quiz para completar ali uns ticketzinhos para poder ganhar. E eu achei isso incrível, e eu vou usar na escola todas essas técnicas. No mais, gente, foi muito legal, claro, estar em outro país, vivenciando isso. Foi muito incrível mesmo participar desse evento. Eu já quero ir de novo para Orlando, já vou fazer o meu cofrinho. É isso. Para finalizar, então, a gente tem... acho que já pegamos como um todo tudo que a gente fez. Eu sou narcisista, então eu estou em todas as fotos. Dane-se o negócio, eles mostraram as coisas, eu não, sou eu em tudo. Então, como o pessoal comentou ali embaixo, estamos junto com todos os colegas lá, porque nem só de estudo e conhecer coisa nova vive o homem, então a gente teve a nossa confraternização lá do Google. Foi um momento muito legal, todo com o tema Texas, né? E um momento muito feliz na minha vida em que eu comi frutas, que eu não aguentava mais comer comida com pimenta. Eu ainda estava brincando, que eu disse, aposto que esse negócio de fruta é a Mariana, que tinha uma brasileira na organização desse evento, foi ela que pediu frutinhas. E ali na foto também eu estou mostrando o bingo, que a Paty comentou que era o bingo que a gente tinha lá no Google para preencher. Então tem uma fotinho ali representando quando a gente passou em todos os estandes, né? Lá no totem do Google, em que a gente fez a apresentação da demonstração, né, que a gente apresentou lá na Demo Slam, num dos espaços. Outra lá embaixo, em que foi a apresentação de pôster, e uma na entrada ali, né, nessa representação geral. Então, que fique de ideia, eu sei que está fechando o nosso tempo, enquanto eu finalizo, eu vou botar no chat a lista de presença ali para todo mundo preencher. Depois a gente envia nessa lista de presença o certificado e o entregável com a lista das apresentações ali dos innovators, né, da mostra do que a gente fez lá. E eu me perdi no que eu estava falando, mas é isso. Então, era o que a Ana ia comentar. A gente fez essas apresentações em inglês, eu acho que teve uma que ela fez em espanhol.
mas de maneira geral acabou dando tudo certo, a gente foi se entendendo, e eu sempre brincava, eu comentava com a Ana. Eu dizia, Ana, eu tenho vergonha de falar, eu falo inglês quando é só pessoas falando inglês, mas eu tenho vergonha de falar perto de alguém que fala português e que fala inglês muito bem, tipo a Mariana. Aí, de repente, já estava num dia que eu estava tão cansada, que de repente, quando eu me peguei, eu estava falando inglês com outra pessoa na frente da Mariana, falei assim, acho que a vergonha passou junto com o cansaço, e tá tudo certo. Então, né, não se apeguem, às vezes, a essa barreira linguística, a gente vai ter, mas a gente consegue passar, nem que seja quando a gente esquece a palavra, diz, eu não sei essa palavra, é aquela coisa de quando acontece tal coisa. A gente vai na mímica e consegue, de maneira geral, atingir o que a gente quer. Então, eu acho que é isso. Fica as redes sociais do GG Brasil. Preencham a lista de presença ali para a gente conseguir gerar o certificado e enviar para vocês o entregável, o famoso entregável, que vão ter, a gente vai mandar uma tabelinha com o tema e quem era o apresentador ali dos nossos projetos Innovator. E eu acho que é isso. Nos vemos semana que vem. Eu não sei se a gente já tem um tema definido, mas logo a gente compartilha nos grupos aí com vocês as inscrições e o tema de semana que vem. E quem perdeu da semana passada está salvo no YouTube, as pessoas podem assistir também para ficar por dentro do que está acontecendo nessas nossas lives. Isso, eu acho até que mandaram o link hoje no grupo, eu vi. Isso. Então. Mais algum recadinho, Mari? Não, a gente vai, a nossa intenção é fazer um encontro por semana, então na semana que vem, provavelmente na quinta de novo, no mesmo horário de novo, a gente deve ter já a apresentação dos projetos, e aí eu convido todo mundo que está aqui, né, a estar novamente, a convidar os colegas que não estiveram hoje, a gente vai divulgar nas redes do GG Brasil. E é isso, acompanhem, fiquem de olho nos próximos capítulos, que vem mais por aí.